Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque você é livre nessa noite. Aleluia. Porque você é livre nessa noite para nos ensinar, nos exortar, nos consolar. Obrigado, Espírito Santo, porque tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, por entendimento da tua palavra, Pai, por revelações da tua palavra, Senhor. Oh, Pai, compreendendo quem é você, Senhor. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Isso aqui. Aleluia. Opa. Isso aqui é mais potente, né? Aleluia. Podem sentar, queridos. Obrigado. Boa noite. Aleluia. Quase que eu tirava a gravata também para ficar bonito, assim como o pastor Eduardo estava elegante. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, que bom, né? Que bom a gente ver o Espírito Santo livre, fluindo, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz assim, quando o apóstolo Paulo escreveu para os Efésios, disse, não vos embriagueis com vinho, né? Em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? Aleluia. Quando ele fala, não é à toa, queridos, que ele fez a relação enchei-vos do Espírito com embriaguei-vos com o vinho. É porque os efeitos no nosso corpo têm momentos que eles são muito parecidos, né? Eles estão ligados, assim, porque o corpo, afinal de contas, é um só. Tanto o que se enche com o Espírito, quanto o que se enche com o vinho, né? O corpo é um só, os efeitos são um só. Então, queridos, não te espantes quando você vê a pessoa não embriagada com vinho, mas cheia do Espírito, né? Aleluia. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Aleluia. 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 Queridos, abram comigo no livro de Gálatas. Aleluia. Eu me alegrei bastante porque eu estava aqui desde o primeiro culto e pastor Wagner começou a ministrar. Ele nem está aqui agora, mas o pastor estava, a Fabiana também estava. E eu me alegrei bastante. Eu estava ali atrás. Eu disse, eu fico muito feliz, queridos. Não que tenha necessariamente que sempre acontecer, né, de uma mensagem do primeiro culto ter alguma relação com a mensagem do segundo culto. Mas, sabe, eu fico especialmente feliz quando tem, né? Eu fico especialmente feliz quando tem. E eu vou pegar emprestado uma frase do pastor Wagner no começo do culto, e eu queria do outro culto, do começo do outro culto, e eu queria que você guardasse isso também, porque vai ser útil para a nossa mensagem também. Você não é aquilo que você quer. Você é aquilo que você faz. Amém? Aleluia. Aleluia. No livro de Gálatas, queridos, no capítulo 1, no capítulo 3, desculpa, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Palavra forte, né, queridos, aqui nessa mensagem aqui. Mas sabe, a gente vai entender por que o apóstolo Paulo estava falando isso, né? Veja só, Jesus conquistou muita coisa para nós na cruz. Jesus ele conquistou para nós perdão, Jesus ele conquistou cura, Jesus ele conquistou a nossa salvação. Ele conquistou justiça, ele conquistou vida, não é, queridos? Ele conquistou prosperidade, ele conquistou bênção, conquistou abundância. Tudo isso, amados, foi conquistado por Jesus na cruz. E de tudo isso nós também podemos tomar posse para nós. Mas sabe, queridos, muitas coisas nós precisamos parar um pouco para refletir que a cruz conquistou para nós e muitas coisas a cruz conquistou em nós. E quando aquilo que Jesus fez na cruz é em nós, nós precisamos fazer alguma coisa também. Existe algo, querido, em que nós como filhos, nós como servos, nós como herdeiros de tudo aquilo que foi conquistado, também precisamos fazer. Sabe, nós não podemos ser crentes que ficamos parados, ficamos olhando, ficamos vendo e ficamos vendo a vida passar. Não é? Não é esse, amados, o objetivo, não é esse o propósito da vida de uma pessoa. Eu estava vendo no supermercado hoje, eu fui logo cedo comprar pão, né? Porque pão também alimenta o homem, né? A Bíblia diz que não é só de pão, né, que viverá o homem, mas aí, consequentemente, o pão também faz parte, né?
Então eu estava vendo a capa de uma revista, eu nem lembro o nome agora da revista. Acho que é Vida Simples, Viver Bem, uma coisa assim. Uma revista assim meio nova era, não sei se vocês me entendem. Então a capa da revista era assim: qual o propósito da vida? Aí era uma página, um pedacinho de caderno, de folha de caderno, com as folhas, as listinhas todas em branco, né? Diz, não, você faz o propósito da sua vida. Sabe, queridos? Nada mais errado do que isso, né? Nada mais fora do contexto da palavra do que isso. Amados, nós nascemos com um propósito na nossa vida. Nós nascemos com um propósito para servir, nós nascemos com um propósito para adorar, nós nascemos, amados, com um propósito para amar o Senhor da vida. Né? Não existe outro propósito na vida do crente que não seja esse, sabe, queridos? E para nós vivermos essa vida de adoração, para nós vivermos essa vida de amor, nós precisamos fazer algo, não é? Deus, ele não quer, entenda bem, e a gente vai ver isso. Deus, ele não quer de nós obras para ser motivo para a nossa salvação. Não, nós não precisamos mais fazer nada para a nossa salvação. Nós não precisamos fazer nada para tomar posse daquilo que Jesus conquistou para nós, que eu disse aqui que foi perdão, cura, salvação, bênção, abundância. Tudo, querido, Jesus já conquistou para nós, e nós não precisamos fazer nada a esse respeito, a não ser tomar posse pela fé. Amém? Agora, para viver uma vida de amor, para viver uma vida de adoração ao Senhor da vida, nós precisamos fazer algo, não é? Não é algo tão simples assim, querido. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e não dar a Ele nada em troca desse amor. Então, queridos, o que é que aconteceu? Em Gálatas, quando Paulo estava falando isso, que disse, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Queridos, Jesus Cristo já tinha sido exposto para eles como crucificado. Paulo já tinha dito para eles tudo aquilo que já foi conquistado por Jesus para eles, todas aquelas coisas que tinham sido conquistadas, mas mesmo assim eles estavam fascinados por outro evangelho, fascinados por outras notícias que estavam chegando, sabe, queridos? E isso aborreceu demais Paulo. Não só entristeceu, não. Paulo ficou aborrecido. Paulo ficou transtornado, porque ele entendia, queridos, a importância do que era aquela mensagem. Ele entendia aquilo que ele tinha pregado para os Gálatas. Ele sabia que tinha deixado os Gálatas bem instruídos. Ele sabia que eles tinham recebido aquela instrução e porque depois de um tempo que ele estava fora, aquela instrução estava passando. Aquilo que tinha sido deixado para lá estava passando. Por que eles estavam se envolvendo com outras coisas? Sabe, querido, uma vez que a visão da cruz está ofuscada, nós não desfrutamos da provisão de Deus. Nós não desfrutamos daquilo que Deus preparou para nós. Sabe, aquilo, como eu já disse, tudo aquilo que foi conquistado na cruz, no momento em que nós ofuscamos a cruz, nós perdemos de receber aquilo que foi conquistado na cruz por nós. Sabe, amados, a igreja hoje ela não pode deixar a cruz se ofuscar. Não é que nós vivamos olhando para um crucifixo onde Jesus Cristo está lá, crucificado o tempo todo, como uma demonstração daquilo que ele passou. Sabe, queridos, quando você pergunta a uma pessoa que gosta de olhar aquela mensagem, ele diz, não, para relembrar a morte de Jesus. Queridos, tudo bem, mas sabe, Jesus Cristo não está mais ali. Porque se Jesus Cristo tivesse continuado ali, queridos, nada do que foi conquistado teria sido conquistado, né? Então não adianta você olhar para o Cristo crucificado sem você entender que naquela cruz não está mais o Cristo. Queridos, nós precisamos entender, nós precisamos ter a visão daquilo que nós podemos, daquilo que nós temos e daquilo que nós somos em Cristo. Nós precisamos entender, amado, que Satanás ele faz essa cruz se ofuscar, mas nós precisamos deixar bem claro para Satanás que nós não vamos nos ofuscar com a imagem dessa cruz. Com a imagem dessa cruz sem o Cristo crucificado. Com a imagem da cruz, queridos, que já não tem mais um Cristo ali, mas um Cristo ressurreto que conquistou tudo aquilo que poderia por nós.
Amém? Aleluia. Satanás, queridos, ele faz isso porque Satanás, na verdade, ele não pode mais fazer nada. Ele não pode mais fazer nada. Tudo aquilo, queridos, que foi conquistado na cruz já foi conquistado para sempre, para toda a eternidade. E Satanás não tem mais nada a fazer a respeito. Mais nada a fazer a respeito. Sabe, amados? Abram comigo no livro de Salmos. Essa passagem aqui é só para você entender como Deus vê as coisas hoje. Sabe, queridos, esse salmo é profético e ele dizia, por que se enfurece... Salmo 2, desculpa, Salmo 2. É bem facinho, né? Você abre no livro de Salmo, segundo salmo, está resolvido. Salmo 2. Por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? O Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E o que é que acontece? Como é que Deus está lá? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba dele. Aleluia, queridos. Aleluia. Não há mais nada, amados, que Satanás possa fazer. Tudo aquilo que já foi conquistado na cruz foi para sempre. E Deus, queridos, Deus, ele lá do alto, ele ri-se daquilo que Satanás ainda planeja. Ele sabe que Satanás não pode fazer nada contra nós, mas sabe, amados, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos, amados, viver essa realidade. Nós precisamos viver isso em nossas vidas. Porque, queridos, quando nós vivemos isso em nossa vida, e nós vamos ver isso no livro de Gálatas, Paulo escrevendo para eles, Paulo explicando para eles naquela ira santa que ele estava escrevendo aquela carta, e ele já explicava, olha, Jesus conquistou tudo para vocês, Jesus conquistou tudo para nós, e o que nós podemos fazer é viver esses livramentos que já foram conquistados para nós. Amém? E no capítulo 1 do livro de Gálatas, no capítulo 1 do livro de Gálatas, no verso 3, diz assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Aleluia. Sabe, queridos, algumas traduções traduzem essa palavra século pela palavra mundo, mas deixa eu te dizer uma coisa, o certo aqui é realmente traduzir por século, porque nesse caso aqui, essa palavra século, ela não está se referindo à condição, ao mundo, ao cosmos, aonde nós vivemos, está se referindo realmente a um tempo, está se referindo realmente a um período de tempo, a uma época. Então, queridos, quando Paulo estava dizendo, olha, Jesus Cristo já nos resgatou, se entregou por si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mal, ele estava vivendo, nós não vivemos mais nesse período de tempo, amados. Nós já vivemos a eternidade. A eternidade, amados, começou para nós quando nós nascemos de novo. Jesus Cristo diz, olha, é importante vocês nascerem de novo. Não da água, não do ventre novamente, ou melhor, não do ventre novamente, não da sua mãe novamente, mas do Espírito. Querido, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos do Espírito, quando nós cremos em Jesus, amados, nós passamos a viver um período de tempo diferente. Nós passamos a viver já a eternidade. O que é que isso quer dizer? Que nós, queridos, já recebemos livramento para o tempo presente.
Nós já recebemos livramento porque ele estava dizendo que o tempo presente é mau. E sabe, amados, aqueles que continuam vivendo nesse tempo presente, o destino ele não é bom. Aqueles que vivem no tempo presente e não vão deixar de viver, o destino não é bom. Por isso que ele diz, olha, vocês já se livraram disso. Vocês já se livraram do presente século mau. Queridos, existe livramento para nós porque nós vivemos a eternidade. No livro de Romanos, no capítulo 12, nós perdemos, amados, o propósito de Deus quando a igreja vive sem entender que não vive mais nesse século, que não vive mais nesse tempo, que já vive a eternidade. A igreja perde o propósito de Deus. A igreja perde o propósito daquilo para que ela existe. E no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 1, diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, você não é aquilo que você quer. Você é aquilo que você faz. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, e século aqui nesse versículo também significa a mesma coisa, significa um período de tempo, significa um entendimento de que existe um tempo proposto para a igreja que é a eternidade, e que é essa eternidade que a igreja já vive. Nós não devemos, queridos, nos vivermos preocupados com esse período de tempo em que nós estamos vivendo aqui. Amém? Aleluia. No capítulo 2 do livro de Gálatas, essas passagens, queridos, são todas do livro de Gálatas que nós vamos entender essas verdades essa noite, porque, como eu disse a vocês, Paulo estava enfurecido com a mudança de mente, de mentalidade deles com relação ao evangelho. Sabe por quê, amados? Porque Paulo sabia quão preciosa essa mensagem é. Quão importante essa mensagem é. E no livro de Gálatas, no capítulo 2 agora, no verso 19, ele dizia assim, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Amado, nós estamos livres da lei e para isso nós precisamos viver como tal. Nós precisamos viver como livres da lei. Sabe, amado? Aquelas pessoas estavam querendo voltar a todo um sistema organizado de normas e regras que levavam a pessoa a ter possivelmente um relacionamento com Deus e chegar à salvação. Sabe, queridos, viver debaixo da lei ou se sujeitar à lei quer dizer, na verdade, que eles estavam buscando algo, buscando alcançar a justiça de Deus na observância de todo esse sistema. Estavam querendo chegar a Deus na observância disso. E a Bíblia, e Paulo estava dizendo, olha, não é por causa da lei. Não é por causa da lei. Porque mediante a própria lei, ele diz, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E ele diz isso, por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. Sabe, amado, a morte, ela traz a extinção da pena. Amém? Isso é uma coisa, isso é uma informação para vocês do ponto de vista natural, do ponto de vista legal. Se uma pessoa cometeu um crime aqui no Brasil e ela morre, não existe mais pena para ela cumprir. Obviamente, ela morreu. A morte trouxe a extinção da pena dela. Mas isso mesmo aconteceu por nós, conosco. Nós morremos para essa lei. Agora a nossa morte, queridos, estava em Cristo.
A nossa morte foi em Cristo. Quando Cristo morreu, ele morreu em nosso lugar, para que a pena que estava prevista por nós na lei já fosse extinta. Amém? Aleluia, aleluia. Paulo diz, amados, que para viver para Deus, precisamos morrer para essa lei. Não adianta, queridos, criar todo um sistema de normas, todo um sistema de regras para se alcançar a Deus, porque, amados, Deus ele não quer isso. Deus ele não quer isso. Você sabe o que é que Deus quer? Em Gálatas, no capítulo 3. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 11, diz assim: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aleluia, aleluia. Porque o justo, querido, o justo hoje, ele vive pela fé. Sabe, amados, e isso, por incrível que pareça, ainda hoje pode se adequar a algumas verdades existentes no nosso meio como igreja, regrinhas, costumes, algumas coisas que são ditas para nós, que são necessários para que Deus nos veja de uma maneira diferente. Sabe, queridos, quando Deus olha para você, Deus só vê Jesus. Sabe, Deus quando olha para você, ele não vê outra coisa, ele vê Jesus. Quando Deus olha para a sua pena, ele vê Jesus que morreu no seu lugar, para que a pena fosse extinta, para que não existisse lei que viesse a julgar você. Querido, nós fomos julgados na cruz por causa de Jesus. Sabe, mas existia uma lei estabelecida em todo o universo que as coisas iriam acontecer naturalmente. Quando Deus criou todas as coisas, criou os anjos, criou todo o universo da forma como nós conhecemos, e ele deve ter dito lá para eles, não sei se ele disse, ele deve ter dito lá para eles, olha, nós somos criados, nós vamos caminhar agora aqui assim, nós vamos caminhar de um jeito até, e eu vou criar o homem, já estou dizendo para vocês antecipadamente que vou criar o homem, e o homem vai ser criado, vai viver na terra um tempo, depois vai vir habitar aqui conosco o céu. E todas essas coisas, amados, foram criadas por Deus, foram estabelecidas por Deus, até que o pecado surgiu no coração de Satanás, né? De Lúcifer, no caso. Sabe, querido, todas aquelas coisas que estavam estabelecidas, quando Deus julgou Satanás, quando Deus julgou Lúcifer, e Lúcifer teve que ser expulso dos céus, porque o pecado não tinha comunhão com a santidade de Deus, querido. A partir daquele momento, Satanás sabia da lei da lei que tinha sido criada no começo, sabia o que é que tinha sido determinado no começo, sabia qual era o princípio, o meio e o fim de todas as coisas, e ele sabia que só ele não tinha aquele mesmo destino que Deus tinha criado. Por isso, queridos, que Satanás convenceu o homem a também pecar, porque aí o que é que surgiu? Todo um povo para habitar o inferno com ele. Era o desejo de Satanás isso. Mas sabe, amados, quando Jesus chegou lá, quando Jesus desceu, que Jesus morreu e chegou lá, Satanás ele viu que tinha alguma coisa errada. Ele sabia que um justo não poderia estar naquele lugar. Um justo jamais poderia estar naquele lugar. E ele viu que alguma coisa estava errada. Foi quando, querido, foi quando Jesus tomou a chave das mãos dele. Foi quando, querido, Jesus tomou a chave da mão do diabo, o expôs publicamente, como a palavra diz no livro de Colossenses. Querido, Jesus expôs Satanás ao ridículo, amado. Ele disse que tudo aquilo que ele achava que poderia ter feito com o homem, desde o início, ele expôs Satanás para todo o reino espiritual e disse, olha, você já perdeu, não adianta mais. Está tudo consumado. Isso que você achava que ia fazer com o homem, isso que você achava, esse lugar que você achava que ia levar a humanidade, sabe, amados? Agora você não vai mais, Jesus disse para ele. Você não vai mais levar o homem com você. O homem agora vai comigo. Aleluia. O homem agora vai comigo.
Por isso, queridos, que nós devemos viver pela fé. Precisamos viver por essa fé. A fé daquilo que Jesus já conquistou por nós naquela cruz. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Sabe, a igreja ela precisa viver tendo consciência dessas coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. E sabe, nós estávamos lendo em Gálatas capítulo 2, verso 19, e no verso 20 ele continua e diz assim, olha: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Jesus Cristo se entregou por você, queridos, e Paulo estava dizendo, olha, agora já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe, querido, sabe outra coisa do que Jesus nos livrou? Do que a cruz nos livrou de nós mesmos. Nos livrou de nós mesmos. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, às vezes é difícil dizer não, às vezes é difícil renunciar a algumas coisas, mas sabe, nós precisamos dizer não para alguns desejos, nós precisamos dizer não para algumas coisas que nós sabemos que não é da vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos dizer todo dia o que o apóstolo Paulo disse: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe, queridos, eu acho Deus tremendo, né? É até, digamos assim, redundante, né, dizer isso, que Deus é tremendo. Mas Deus é tremendo, querido, porque Ele trata comigo mesmo. Ele trata tremendamente comigo com essas coisas. Sabe por quê, amados? Porque eu não vivo uma vida perfeita. Eu tenho os meus problemas. Eu tenho os meus erros. Mas sabe, nós precisamos o tempo todo estar consciente de que eu não posso mais viver. Eu não posso. O meu eu não pode mais viver. Cristo precisa viver em mim. Cristo precisa viver em você, querido. Sabe, porque quando todas as coisas vêm, quando os problemas vêm, o seu eu não consegue resolver todas as coisas. O seu eu não vai conseguir passar por cima de tudo, mas Jesus Cristo vai. Jesus Cristo já passou por cima de todas as coisas. Aleluia. O segredo, o segredo é Cristo em nós. O segredo é Cristo em nós. Aleluia. Nós precisamos experimentar, mas essa libertação do eu. Sabe? Nós precisamos a cada dia experimentar essa libertação do eu. Sabe, essa libertação do eu, na verdade, ele foi a origem de todas as coisas. De todos os problemas, digamos assim, né? Não de todas as coisas, mas de todos os problemas. Quando o Lúcifer estava lá no céu, como eu disse para vocês, o que é que ele disse? Eu me exaltarei acima de todos os tronos. Eu me exaltarei. Eu serei igual ao Altíssimo. Sabe, amado, o problema era o eu. E hoje, o problema continua sendo o eu. Porque o problema era de Satanás, e Satanás continua nesse mundo. E ele traz a mesma coisa, mas esse mundo é de Satanás. Tanto o século como o mundo, como nós vamos ver. São duas palavras que a Bíblia fala, e uma diz respeito a tempo, outro diz respeito a sistema, mas ambos, queridos, são de Satanás. O homem entregou a ele, porque na verdade era do homem. Deus entregou ao homem e o homem entregou a Satanás. Mas sabe, quando Satanás recebeu tudo isso, quando Satanás recebeu esse sistema para governar, de que forma ele governa? Da forma dele, da forma que ele sabe governar. Como é que ele sabe governar? Impondo o eu dele e impondo em nós o nosso eu. Então, queridos, o nosso eu não é algo bom. Pode parecer algo estranho de ouvir, mas o nosso eu não é algo bom. Nós precisamos fazer morrer esse eu que existe dentro de nós.
Senão, amados, Paulo não teria dito: Cristo vive em mim. Não eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Aleluia. E no capítulo 5, no verso 24, aleluia, aleluia. No verso 24 do capítulo 5, diz assim, olha: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Sabe, querido, quem está em Cristo já crucificou a carne. Já crucificou a carne, ou seja, já tem o poder em Cristo de fazer manifesto os frutos do Espírito. Sabe, queridos, essa passagem aqui que nós lemos é o finalzinho de uma passagem super tremenda do livro de Gálatas. No capítulo 5, quando ele diz assim, só para a gente entender um pouquinho do que é que ele estava falando, e ele diz, ora, no verso 19, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E no verso 24 ele diz, e os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia. Aleluia, queridos. Aleluia. Paulo diz assim, olha, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe qual é a importância disso? É que quando o eu não vive mais, mas Cristo vive, as obras da carne, amado, já são todas crucificadas. As obras da carne já não são mais manifestas na nossa vida. Aleluia. Você sabe o que é que passa a ser manifesto na nossa vida? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia, aleluia. Sabe, amados, nós já temos o livramento para a carne. Cristo, amados, é o nosso livramento para a carne. Cristo é o livramento do nosso eu. Cristo é o livramento da nossa carne. Nós não precisamos fazer nada, amados. Nós não precisamos viver uma luta com Satanás a respeito disso. Nós precisamos entender que Cristo crucificou as obras da carne já no nosso lugar. Obviamente que quando Paulo escreveu, olha, as obras da carne são essas, é porque as obras da carne estavam aonde? No mundo. As obras da carne, amados, são para os que estão no mundo. Ele estava escrevendo para a igreja. Mas ele estava dizendo, olha, as obras da carne são essas aqui. Se lembra que as obras da carne eram essas? Olha, mas o fruto do Espírito são esses aqui. Mas aí no verso 24 ele diz, mas vocês já crucificaram a carne em Cristo Jesus. Vocês já crucificaram a carne em Cristo Jesus. Nós precisamos dizer isso todo dia para nós, né? Precisamos colocar isso na nossa cabecinha para descer para o nosso coração, para descer cada dia para o nosso espírito, para o nosso entendimento se revelar, sabe? Parece coisas simples, né? Tem coisas, quando a gente vê as obras da carne, tem coisas terríveis, né? Prostituição, aí tudo que não que você pode imaginar, impureza, lascívia, idolatria, né? Aí lá no finalzinho a coisa parece que vai ficando assim mais light, né? Aí diz assim, ó, inveja, né? Facções, bebedices, glutonarias, né? Quem come demais, como não deve, quem bebe demais,
quem faz fofoca, né? As facções. Sabe, queridos? As obras da carne são todas essas coisas. E de todas essas coisas, a cruz já nos livrou. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Crucificar a carne, amados, pode ser um pouco doloroso às vezes, mas dura pouco. Dura pouco e é importante. Aleluia. Sabe, e no capítulo 6, no verso 14, aleluia, aleluia. No capítulo 6, no verso 14. Porque, amados, você não é aquilo que você quer. Você é aquilo que você faz. Amém. Aleluia. A frase não é minha não, viu? Os direitos autorais depois eu acerto ali fora com o pastor Wagner. Aleluia. No capítulo 6, no verso 14, diz assim, ó: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo, amado, já está crucificado para mim e eu já estou crucificado para o mundo. E você precisa dizer isso para você mesmo. O mundo aqui, aí sim, o mundo aqui está se referindo a um lugar, a um sistema. Essa palavrinha em grego aqui é o cosmos, né? A gente até, é uma palavra até comum. Ela se refere a um sistema. E nesse sistema, amado, quem é o Deus desse sistema é Satanás. Mas nós, amados, já fomos crucificados para esse sistema. Nós já morremos para esse sistema. Nós não vivemos mais nesse sistema. Nós vivemos, amados, em um sistema, nós vivemos em um mundo em que o rei, em que o Deus não é mais Satanás. Nós vivemos sob o domínio de outro rei agora. Amém? Quando as Alemanhas eram divididas com o comunismo e o socialismo, o comunismo e o capitalismo, né? Então era dividida a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, Berlim também era dividida, eu creio que todos conhecem essa história. E lá em Berlim passava um muro, né? Todo mundo conhece isso, né? O muro de Berlim, né? Que passava lá dividindo os dois sistemas. Amados, as pessoas, elas tentavam, elas davam a sua vida, a sua própria vida, para mudar de um reino para o outro, de mudar de um mundo para o outro, do socialismo, do comunismo para o capitalismo, porque elas não estavam mais gostando daquele sistema e queriam mudar de sistema. Sabe, amado, tem um momento na nossa vida em que nós entendemos que o sistema que nós vivemos, nós não aguentamos mais viver nesse sistema. Nós não queremos mais viver nesse sistema. Não faz mais parte do nosso desejo. Não tem mais aquilo que nós desejamos para nós. E o que é que a gente faz? Entrega a nossa vida para Jesus e pula o muro. Né? Pula o muro. Quando nós mudamos de reino, querida, aí quando aquelas pessoas mudavam do comunismo para o capitalismo, era outro mundo, né? Era um mundo completamente diferente. Você vê isso nos testemunhos das pessoas que conseguiram, né, passar aquele mundo. Era outro mundo, era outra coisa, era um negócio extraordinário para eles, bom demais, sabe, amados? Para nós é a mesma coisa. Quando nós olhamos para trás, nós precisamos olhar para trás apenas para dizer assim: meu Deus, como foi que um dia eu estava aí? Nós vivemos, amados, num reino, num mundo, num sistema completamente diferente, num sistema completamente melhor, 1000 vezes melhor. Na verdade, é infinitamente melhor. Aleluia, aleluia. O mundo, querido, ele está no maligno. Nós não podemos mais viver nesse mundo. E não só nós não podemos, como a própria palavra diz que nós já fomos crucificados para eles, ou seja, nós só vivemos nele se nós quisermos. É uma opção. É uma opção. E eu creio que todos são inteligentes o suficientes para não querer viver nesse mundo novamente, nesse sistema novamente. Pergunte a quem conseguiu passar o muro de Berlim. Pergunte se queria voltar. Ninguém queria voltar. Nenhum que passou queria voltar. Né? E às vezes a gente está como a mulher de Jó, né?
olhando para trás assim, com aquela cara assim, eita, tinha alguma coisa aí que me agradava, que eu gostava. E agora? Agora você via Jesus, um negócio chato. Sabe, queridos, a nossa vida tem que ser uma vida de entrega. Uma vida embriagado com o Espírito, né? Uma vida embriagado com o Espírito. Sabe, às vezes a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Isso aqui que aconteceu hoje não era para acontecer uma vez perdida na igreja, não, amados. A igreja era para estar acostumada com isso, era para todo mundo estar embriagado com o Espírito na igreja. Era para todo mundo estar embriagado com o Espírito quando está orando em línguas em casa, caindo, rindo. Alegria, amados, feliz, rindo feliz. Eu nunca vi um bebo triste, assim. Quer dizer, de vez em às vezes aparece, né? Tem uns bebos meio tristes, meio chorosos, né? Mas a maioria dos bêbados são tudo animado, alegre. Como o pastor estava dizendo, atrás do trio elétrico não tem um bom ali. Está todo mundo, ó. Então é cheio do mé, né? Cheio do mé. Sabe, queridos? E a igreja às vezes é assim, né? Essa, tá certo. A vida é assim mesmo. A gente vai vivendo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe, amados? Viver para Cristo não é assim, não. Sabe? Viver para Cristo é alegria. É o primeiro fruto do Espírito que tem escrito aqui. Porque o fruto do Espírito é alegria. Aleluia. Aleluia. Sabe, não existe momento melhor para a gente se alegrar que esse aqui. De que a ceia, né? Porque a ceia é quando a gente relembra. Jesus disse isso. Olha, fazer isso, o que é? Lembrar o que eu passei naquela cruz, para nós nos lembrarmos, amado, de tudo isso aqui, de todos os livramentos que aquela cruz conquistou para nós. Por isso esse momento é um momento de alegria, não é um momento de tristeza, não é um momento de luto nem de pesar porque Jesus bichinho morreu, não. Mas é um momento de nós estarmos lembrando, amados, que Jesus ele morreu, que Jesus ele ressuscitou e tudo que pode e que tudo que existe para nós vivermos, movermos e existirmos é por causa dele. Aleluia. É por causa dele. Amém. É por isso que a gente vai celebrar a ceia essa noite. Amém. Aleluia. Pastor Eduardo. Aleluia. Aleluia.